Bem, olá. Vamos aí para mais um pouco da palavra de Deus. Eu tenho falado sobre as 7 cartas às 7 igrejas. Tem um conteúdo histórico e um conteúdo profético. Histórico porque essas igrejas pertenceram ali na Ásia. Tem um período ali que elas foram edificadas, existiram ali. Começou ali mais ou menos por volta do ano 300 da era cristã. Começaram as construções das igrejas e elas passaram a ter esses templos que se tem visto hoje. Isso antes do ano 300 não tinha, essas construções não existiam. Elas passaram a existir nesse período, após o ano 300, quando a igreja começa a funcionar, a igreja de Pérgamo, que é a igreja cristã romana fora de Jerusalém. Então ali já estava instalado tudo que era um propósito de Satanás contra a igreja. Porque eu até falei na aula passada, no vídeo passado, sobre o Nicolaíta. Nicolaíta significa vencer e dominar o povo. A palavra Nicolaíta. Então, é assim que a igreja começa, dominando o povo. E ela vai dominando ao ponto de fazer a igreja, construir a igreja, que o próprio Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra, mas a multidão quer edificar. Nimrod fez a mesma coisa. Ele construiu uma torre, usando as pessoas, dominando o povo. Ele construiu uma torre, a Torre de Babel. A gente vê a igreja dominando o povo, ela faz o templo, ela constrói o templo. As pessoas lutam pelo templo. Pronto, agora nós temos um templo aqui, vamos morar aqui, vamos cuidar disso aqui, porque aí todo mundo trabalha para manter o templo, mas ninguém trabalha para manter a palavra. O trabalho tem que ser mantido para edificação da igreja. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. A igreja está dentro de nós. Quando nós distorcemos a palavra, acontece aquilo que nós falamos na igreja de Éfeso, que ele tira o candelabro de nós, ele tira a igreja de nós. Quando a igreja não defende a palavra, não luta pela palavra, perde-se a salvação. É tirada a igreja de nós. Ela sai do meio de nós. O que a gente conversa, o que a gente ensina, não é o que a igreja ensina. Por isso que eu digo, a multidão domina. Quando você estuda individualmente, você aprende. É diferente. Estudar é diferente de ouvir uma multidão, de ouvir um líder. Você está no meio, você tem que aceitar. Bom, vamos à igreja de Esmirna. É a segunda igreja, ela tem o período do ano 100 ao ano 300. Ela vai do ano 100 ao ano 300. Logo depois da igreja de Éfeso, começa a Esmirna. Por que Esmirna começa a Esmirna? Vamos explicar isso. Jesus não falou que era para a igreja sair de Jerusalém, ir para Samaria e os confins da terra. Havia uma ordem de Jesus para que a igreja saísse de Jerusalém, iniciasse. Jesus falou: ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. E disse para quem? Para os apóstolos. O Pedro saiu, foi pregar fora. Paulo, alguns viajaram para fora, foram pregar para fora. Timóteo foi para fora, foi pregar fora de Jerusalém. Mas o que acontece? A igreja precisava sair como corpo. Ela precisava sair. A igreja precisava alcançar o mundo e difundir, e crescer. Foi assim que Jesus falou. E de pregar o evangelho a todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem for batizado, introduzido, não é o batismo de João, não. O batismo de João era de arrependimento. Tem nada a ver com o batismo da igreja. Nada a ver. O batismo de João Batista era um e o da igreja é outro. Isso nós vamos ensinar também. Mas introduzido, batismo é introdução no corpo. Você entende a palavra, você está introduzido. Você prega a mesma coisa, é um corpo só. Se eu falo a mesma coisa que você, nós somos um corpo. Por quê? É uma única palavra que nos atrai, que nos une. Bom, a anjo da igreja Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Por que ele se identifica com o morto e reviveu?
o primeiro que foi morto e reviveu. Porque não tem outro, é só ele. Mas porque a igreja anterior de Éfeso perdeu o primeiro amor. Qual era o primeiro amor? Pregar a morte e a ressurreição. Então ele já chega na segunda igreja e fala assim: escuta aqui, quem está falando é aquele que ressuscitou. Porque não tem mais razão nenhuma de Jesus ressuscitar hoje. Nos dias de hoje, no conteúdo profético, tanto faz. As pessoas dão mais, olha só o que eu vou falar, dão mais autoridade a quem nunca morreu e ressuscitou. A quem nunca morreu por você, para a tua salvação, para a tua eternidade, as pessoas dão mais valor a ela. Haja vista a multidão de pessoas que adora entidades e santos. Não é? Tem cidades inteiras que aceitam lá o santo. Aceitam um líder religioso. Ele está lá pregando. Uma cidade inteira é construída. Existem cidades que são mais conhecidas pela entidade que esteve lá, que teve lá dominando o povo, do que as suas indústrias. A indústria lá é a religião. Então, por que isso? Nicolaítismo. Jesus não odeia isso. O povo sendo dominado. E isso diz aquele que foi o último, que foi morto e reviveu. A igreja não conhece mais Jesus. Não. Você vai no culto, você ouve o quê? Promessa da oferta que você vai ter. Faz isso que você vai ter. É só dinheiro. Só petição de dinheiro. Muito louvor para atrair o jovem, atrair as pessoas. Muito louvor e aí a bênção. O louvor é o que mais emociona as pessoas. Emoção, alma. Não emociona o Espírito de Deus, emociona a alma. Aquele choro, aqueles gemidos, é tudo por causa da emoção. Não é isso? Se fosse assim, quais seriam os ministérios da igreja? Louvor, adoração, ministração de unção, oração. Não. Os 5 ministérios para a igreja está em Efésios 4:11. Não é? Profeta, mestre, evangelista, pastores e doutores. E aí? Vamos mudar? Vamos, eu acho que está acontecendo isso. Você quer aprender? Tem vontade? Estuda, estuda. Não ouça nem aquilo que eu falo. Vai você, vai procurar também. Ver se isso que eu estou falando tem fundamento. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Rico o quê? Então a igreja é rica. Poxa, eu até que vi uma igreja rica. Rica na palavra. Por quê? Era uma igreja no ano 100. A palavra dos apóstolos estava florando ali com eles. Eles estavam bem na palavra. Então eles estavam prontos para sair de Jerusalém, ir para Samaria e continuar a administração da palavra. Está vendo a riqueza da igreja? Ao ponto de poder sair. E era o que Jesus queria, que a igreja saísse. E o que aconteceu com Esmirna? Tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Qual era o problema dele da igreja? Sinagoga de Satanás. Qual era a sinagoga? Os que se dizem judeus e não são. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você ouve hoje dentro das 4 paredes que se diz igreja? Estudo sobre o quê? Tudo que é de Israel. Tudo que é judeu. Festa dos tabernáculos. Festa do não sei o quê. Tudo judaizante. Dança. Não tem ministério de dança. Não tem ministério do louvor. Mas a igreja pratica.
não tem que pregar o Velho Testamento, não tem que dar dízimo, não tem que praticar a lei. Acabou. Depois eu leio para vocês Colossenses capítulo 2. É bom você ler também. Pesquise, já que você está estudando. Colossenses capítulo 2. Lê o capítulo inteiro. A morte de Jesus não tem significado, porque as pessoas pregam mais isso. A igreja é mais judaizante. Mas vamos só dar mais uma introdução. O que estava acontecendo aqui nessa igreja é que ela ia ser perseguida. Ele diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós da prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ele falou para essa igreja: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser destruídos, amacetados. Por que Esmirna? Esmirna é um perfume raro, tirado de uma madeira. Ela é amassada e é tirado o perfume. O perfume é lindo, pelo menos quem gosta, não sei. Eu não gosto de perfume, mas diz que é lindo esse perfume, é um cheiro muito gostoso. Ele é de madeira, ele é amassado, ele é esmiuçado. Então é do amassar que sai a mirra, um perfume que é usado em tudo lá em Israel. Esmirna significa isso, amassado, esmiuçado, apertado. Por que apertado? Essa igreja estava em Jerusalém, ela ia seguir para os confins da terra. Eu ia fazer um mapinha, mas no próximo vídeo eu faço um desenho. Essa igreja foi perseguida em Jerusalém pelos próprios judeus. Os judeus começaram a perseguir a igreja de Cristo. Por que começaram a perseguir? Primeiro que não tinha templo. E eles estavam pregando. Tudo contra o judaísmo, tudo contra a lei. Tudo contra a lei deu o quê? A igreja? Perseguição. Os judeus começaram a perseguir. Os judeus começaram a perseguir, a igreja saiu. Ela fugiu numa região, não sei se você já ouviu falar dessa região, a faixa de Gaza. Gozado. Eles começaram a ser perseguidos e foram para a faixa de Gaza. Quem são os que perseguiram? Os que se dizem judeus e não são, que perseguiram a igreja. Porque a igreja pôs para fora. Se diz os judeus e não são. O judeu, Deus tem um trato com o judeu. Mas o que estava acontecendo com a igreja? Ela estava sendo perseguida pelos judeus. Quando ela sai da faixa de Gaza, ela vai para a faixa de Gaza, ela começa a espalhar, a pregar ali. O que impera em volta de Gaza? O islamismo, o romanismo, tudo que é contra a igreja. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou colocar isso no teu coração. Por que as pessoas, os países estão perseguindo Israel? É tão pequenininha a igreja, perdão, Israel é tão pequenininho se você olhar no mapa. Eu tenho um mapa aqui, né? Aqui, isso aqui é um mapa, mas não dá para você ver, se eu desfocar a imagem, complica. Mas o restante é tão grande. O Afeganistão, toda aquela região, perseguindo o quê? A igreja. A igreja era o quê? De Cristo, não é isso? Perseguindo. Então você acha que hoje a China, que eu até falei num dos vídeos, eles estão em dificuldade e eles estão arrumando um exército. Há uma profecia de um povo que vem do norte, Afeganistão, Rússia, todos esses países que são do islamismo, vão invadir Israel. Eles vão invadir Israel por quê? Eles querem a terra de Israel, eles querem plantar lá. Olha o tamanho das outras nações. O que eles querem, Israel? Qual é a perseguição que você acha, que você entende? Qual é a perseguição? É para você pensar. Eu penso assim. Vamos dar uma lida aqui deixa eu dar... Poxa, será que eu não vou achar agora? Ah, tá.
Ele falou que vai ter uma perseguição de 10 dias, não é isso? O que é a tribulação de 10 dias? Se refere a dias proféticos, sendo cada dia equivalente a um ano. E se cumpriu na última grande perseguição da igreja. Qual foi a última perseguição da igreja? A igreja de Esmirna. Ela que foi perseguida, tanto por judeu, como todos os povos ali em volta, principalmente o romanismo, os romanos. A última grande perseguição da igreja antiga, promovida pelos imperadores Diocleciano, Galelo, durante 10 anos, no ano de 303 a 313. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa igreja de Esmirna foi perseguida. Por quem que foi perseguida? Pelos romanos, mas o que eles queriam da igreja? O que eles querem de Israel? Deixa eu ver. Em Mateus 5,11 está escrito assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O que está acontecendo aqui? Jesus está profetizando, falando, bem-aventurados vocês vão ser quando vocês vão ser perseguidos. Mas quem ele falou? Ele falou para quem? Para a igreja. Em João 15, de 18 a 25, está escrito assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros que odiou a mim. Nossa, parece que tem alguma coisa ligada, pelo menos eu estou achando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se você fosse do mundo, o mundo ia amar o que é seu. Presta atenção no testemunho que você ouve na igreja. O cara conquistou o reino do céu, sou salvo, eu entendi Jesus, Jesus morreu por mim e tal. Esse é o testemunho. Esse testemunho é o testemunho dos céus. Só que por esse testemunho você é perseguido. Por qual testemunho que você não é perseguido? Você é uma bênção. Eu não tinha um carro, meu carro era velho, Deus abençoou e me deu um carro novo. Eu não tinha dinheiro para comprar não sei o que, apareceu. Gente, o que tem de testemunho? Eu ouço cada um, eu não vou comentar isso, por causa do tempo não vale a pena. Mas está dizendo, se você tem no mundo, o mundo vai te amar. Agora, se você tem de Cristo, você não vai ser amado. Todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Deus tirou você do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Mas isso aqui é no ano 2000. Agora, vai odiar quem? Israel? Será que eles estão atrás de Israel? Na faixa de Gaza? Foi onde a igreja instalou. A faixa de Gaza é um lugar de guerra, que não acaba nunca. Eles estão matando sem saber por quê. Eu penso assim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Olha o que Jesus falou. Que a igreja seria maior do que ele. A igreja verdadeira, não a sinagoga de Satanás, mas a igreja. Ela vai ser maior. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem eles houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles, peraí, me perdi aqui. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria, tá vendo? Se a obra de Jesus não fosse concluída, não haveria perseguição. Mas a obra de Jesus foi concluída. As pessoas perseguem Jesus. Israel é o quê? O berço da religião, o berço onde iniciou a igreja.
A perseguição na faixa de Gaza, a perseguição do islamismo, todos é no cristianismo. Hoje há uma tendência à unificação das religiões. Uma só religião. A tendência é essa. É uma só religião. Qual é a melhor estratégia para você destruir a Igreja de Cristo? Você ir contra ela ou você se associar a ela? É assim que está sendo a perseguição. É assim que eles estão matando, destruindo, tirania, obra de multidão ordenando, multidão falando assim, não, vamos juntar uma só religião, para essa perseguição, a Bíblia não pode ser pregada. Estão tentando tirar a Bíblia aqui no Brasil, hein? Aqui no Brasil estão tentando tirar a Bíblia. Ser proibido a pregação em praça, tudo, leitura da Bíblia. Os deputados, vereadores, parece que não podem usar mais a palavra de Deus para falar nada, contra nada, usando a palavra de Deus. É bem assim que vai acontecer. Esse é o final dos tempos. É assim que está acontecendo. A perseguição para Israel não é, de maneira nenhuma, por causa das terras, por causa do ouro. Falaram que Israel tem maior conservação de sal, de minério, por causa do Mar Morto. Gente, sal hoje, você põe um ventilador na água do mar, aí você tira sal, aí em Cabo Frio, aí tem salinas para todo mundo, aí tem sal para todo mundo. Então, a perseguição é essa. Eles estão querendo destruir por causa disso. A igreja de Esmirna, perseguida de todos os lados. A igreja continua perseguida de todos os lados. Ela é esmiuçada, ela é perseguida. Haja vista que o cristianismo é mais perseguido que o catolicismo. O catolicismo se ajunta com o candomblé, com todos, com todas as entidades, ele se associa. O cristianismo não, ele rejeita, ele é um só, eles são eles, mas a multidão desvia a palavra. O negócio começa por aí. Depois tem mais, eu vou continuar com Esmirna, tem mais, deixa eu ver aqui se dá para a gente... uma tribulação de 10 dias. Eu li sobre a tribulação, vocês viram, a perseguição, não é isso? Ai. Bom, eu já li. Uma das coisas que Jesus fez, eu queria ler esse texto para vocês. Jesus nunca pregou no meio da religião, no meio da multidão. Ele poderia entrar na sinagoga e pregar. Lá ele deu os ensinos, mas não deu certo, não. Então ele começou a pregar individualmente, não para religiosos. Para os religiosos ele diz assim, aos os escribas, os fariseus, sepulcro caiado. A frase é usada para descrever pessoas que aparentam ser justas e piedosas por fora, mas que por dentro são cheias de hipocrisia e maldade. Repara no pregador, repara bem nele, se ele não é um sepulcro caiado. Quantos líderes caíram hoje? Quantos líderes caíram? Tudo que eles fizeram está sendo destruído. Tudo que eles fizeram, que eles montaram, à base de sacrifício de muita gente, está sendo destruído. Briga entre parentes, irmãos, filhos, tudo, uma destruição. Eles eram verdadeiros sepulcros caiados e seguidos por multidão. Tem muito mais por aí. Depois a gente continua.